Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E nesse vídeo eu trago mais uma parte do resumo do mês de maio das operações que a gente sempre traz no nosso vídeo de iniciozinho de semana, né? Em toda segunda-feira às 7h15 da manhã, que normalmente eu trago algumas ações, alguns papéis, né, para que nós possamos ficar de olho, que são papéis que eu identifico que podem estar num bom ponto em relação a uma boa operação e, ao mesmo tempo, com uma probabilidade de retorno razoável. E se você vem acompanhando essa série e vem acompanhando os vídeos de segunda-feira, né, segura só um minutinho a intro que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra e venda ou tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente no investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, consegui adiantar um pouquinho esse vídeo. Eu sei que eu tenho estado um pouco sumido do canal, mas como eu havia citado, passando por alguns problemas de saúde, na realidade ainda não estou podendo ficar muito tempo à frente do computador, principalmente sentado, né? Mas devagarinho a gente vai retomando as atividades na medida do possível. Então, como eu disse, esse vídeo é o vídeo que normalmente eu trago um resumo, né, de certa forma, das operações que eu vou achando, né? Lembrando, como sempre, que isso não é recomendação de compra ou venda, né, ou manutenção de ativos, né? Como eu disse, são operações ou situações de mercado, né, em relação a algumas ações que eu vejo que estão em pontos importantes e, ao mesmo tempo, tem uma relação de risco-retorno razoável. Eu não vou falar, como sempre eu aviso, né, sobre o operacional ou racional por trás de cada uma dessas possíveis operações, vamos colocar assim. Eu vou deixar um card aqui no vídeo, né, na parte de cima, que eu falo única e exclusivamente sobre o racional e o operacional identificado por trás de cada um desses movimentos que eu identifiquei como sendo possíveis boas oportunidades. E nesse vídeo eu vou trazer as 5 ações que eu citei no vídeo do dia 24/5, que foram referentes ao fechamento, né, do dia 21/5, que foi uma sexta-feira. E no caso serão a EZTEC, a B3, Klabin, Sul América e Cyrela. Então, sem mais enrolação, vamos pro nosso amigo Profit. E começamos pela EZTEC. Bom, a EZTEC, em relação ao nosso fechamento, né? Vamos ver aqui. Ela, na semana do dia 21, que fechou no dia 21/5, ela abriu a 32,30, fez uma máxima em 33,41, uma mínima em 29,60 e fechou em 29,63, né? Graficamente olhando, pelo dia 24, né, que seria a referência, vamos ver se a gente consegue localizar aqui. Está aqui o dia 24. Essa daqui seria, vamos dizer assim, a região possível de entrada, ficaria entre 29,60 e 29,10. Para todos os efeitos, respeitou a região de entrada, né? Aonde ficaria o stop, né? O stop ficaria aqui na região de 27,83, tá? Tirando pela faixa mediana, daria um risco de aproximadamente 5,28. E qual seria o primeiro ponto de retorno? Bom, o primeiro ponto de retorno, né, que eu sempre aconselho, que seria uma primeira parcial de 25%, seria
ou nesse primeiro fundo aqui com 9,72, né? Ou nesse último topo aqui com 14,57. Bom, qualquer um dos casos ele chegou dessa primeira parcial. E qual é a nossa referência, que seria a primeira referência de saída? Seria essa, e qual seria o segundo ponto de saída, né? Vamos tentar identificar aqui graficamente. O segundo ponto de saída seria propriamente nesse, não seria muito longe, não seria, nesse fundo aqui, em 34,88, que também bateu bem de leve, né? Chegou a encostar, mas chegou a bater. Porém, depois o papel começou a devolver. E qual normalmente a nossa referência, né? Quando o papel começa a andar no sentido contrário, né? Das nossas operações. Como eu sempre digo, a referência seria o fechamento do primeiro candle após a perda da média móvel de 21 períodos. Então, a entrada seria mais ou menos nessa faixa, primeira parcial mais ou menos aqui, né? Segunda parcial daria aqui com 18%, se fosse uma segunda parcial, ou finalização também de operação, que seria o fundo, né? Daquele candle que eu mostrei ali atrás, daria para ter finalizado, mas vamos supor que se não tivesse finalizado. Não finalizou, o papel depois ele começou a perder força. Quando fechou esse candle aqui do dia 22/6, né? Agora, na realidade, nessa semana, que ele bateu na média móvel, não seria um ponto de saída. Qual seria o ponto de saída? Seria justamente aqui, ó, nesse candle do dia 23/6, na qual ele rasgou para baixo, perdendo a média móvel de 21 de uma vez só. Fechou aqui para todos os efeitos, era para, se fosse o caso, né, se alguém tivesse, por acaso, achado interessante, mediante a colocação feita na data, de fazer essa operação, estaria saindo para todos os efeitos, não estaria saindo no prejuízo de forma alguma, né? Estaria dando lucro na operação, mesmo que saísse no fechamento, ela sairia aqui com mais 9%, num período aí de 30 dias, eu acho que não está ruim, 9% em 30 dias, lembrando que a primeira parcial já teria dado 12 e uma segunda parcial, de repente, já teria dado 18, acho que não foi uma operação ruim para todos os efeitos, foi uma operação lucrativa. A outra ação é a B3. A B3, no fechamento do dia 21, ela abriu em 17,35 na semana, fez uma mínima em 16,96, uma máxima em 18 e abertura também em 18, né? Fechamento em 17,35, uma queda de 2,80. Vamos lá, B3, SA3. Essa daqui teria dado dor de cabeça, né? Porque, mediante aos rumores que estão acontecendo, principalmente no mercado, sobre a possibilidade de uma concorrente, né, as ações da B3 têm sofrido bastante, né? O ponto de entrada seria aqui entre 17,34 e 16,96. Olhando pelo ponto médio, o risco pensado era aqui da ordem de 5,20%. Primeiro ponto de retorno, ou primeira saída, teria teoricamente sido aqui na casa de 17,20, né? Segundo, ou melhor, de 18,58, né? 17,20 foi o ponto de entrada, seria o ponto de referência para entrada, né? O ponto mediano. Segundo ponto em 18,58, né? Para todos os efeitos ele não chegou a bater, ficou aqui, rodou, chegou a até andar um pouquinho, né? Chegou a dar quase 5% aqui no dia 1º para todos os efeitos, mas para todos os efeitos depois voltou a devolver, teria dado um loss para todos os efeitos nessa operação, a não ser que o teimoso de repente tivesse segurado a operação, aí estaria segurando ela para todos os efeitos agora com o papel andando de lado. Eu particularmente teria preferido sair aqui quando ele perdeu essa posição. Aqui nesse primeiro dia já teria ficado complicado, né? Fechou bem perto, vamos dizer assim, do stop, né? Da posição de stop. No dia seguinte caiu, voltou bastante, conseguiu recuperar. A saída teria sido, vamos ver assim, a terceira pá de cal teria sido aqui no dia 10/6, quando ela perdeu, saiu
com uma queda de 2,44, fechando aqui em R$16 cravado. Essa operação que realmente teria dado laje. E detalhe, né? Entre as possibilidades, vamos assim, das ações que eu tenho trazido, o nosso aproveitamento está bem, vamos assim, a mais a positivo do que negativo. Mas vamos continuar, vamos ver o que nós temos a mais. B3 teria dado ruim, né? Vamos colocar assim. A próxima, a Klabin. Aqui como referência eu usei a Klabin 11, né? Que é a Unity. Abertura em 26,94, máxima em 27,13 na semana, né? Que fechou no dia 21. Mínima em 25,74, fechamento em 26,06. O que nós teríamos de Klabin? KL BN11. Bom, possível zona de entrada entre 26,07 e 25,49, essa região aqui. Questão posição risco-retorno. Retorno um risco um pouquinho maior, de 7%, para um retorno de 8%, para todos os efeitos inicial de 1 para 1, ou um segundo 16%. No caso aqui seria a ideia, seria fazer uma parcial de 25% aqui nesses 8% e tentar buscar esse alvo aqui pelo menos com 16%. O papel está andando de lado, perdeu um pouco a região, mas para todos os efeitos não chegou a entrar na posição de loja. Lembrando que esse papel aqui ele acompanha muita relação de dólar, tem até suportado bastante, né? Apesar do papel inicialmente ter iniciado com o MACD virado para baixo, agora virou para cima, né? Indicando que há uma tendência de compra maior. Pode ser que o papel venha evoluir agora, mas para todos os efeitos, se alguém entrou com paciência, né? Tá dentro da operação, o papel está andando de lado. Agora é esperar para onde, né? Depois que ele decidir para que lado que ele vai. No momento, a indicação, pelo menos por um momento, é que ele vá para cima, né? Então, mais uma vez lembrando, primeiro ponto de saída que seria com 25%, mais ou menos aqui na casa de 10%, mais ou menos, tentar buscar um segundo alvo com 16%. Operação válida ainda para todos os efeitos. Próxima operação, Sul América, Sula 11, abertura em 33,26, máxima em 33,26 também, ou seja, abriu na máxima e depois caiu, mínima em 31,38, fechamento em 31,55. Vamos lá. Sula 11. Bom, ponto de entrada entre 32,05 e 31,41. Isso mesmo, isso. 31 e 38. Seria mais ou menos realmente nessa faixa aqui. Eu já tinha marcado, inclusive. Bom. Risco um pouquinho mais puxado, né, na ordem de 7,85. Aí pode perguntar, de onde é que você tirou esse ponto aqui dos 7,85? Bom, vamos lá. Tirei desse fundo aqui, né, que foi o fundo que ela fez em março, tá? Ou seja, ela bateu aqui, respeitou esse fundo. E se a gente for olhar, né, foi o outro ponto também que ela respeitou, só que lá atrás, em abril do ano passado. Depois o papel não retornou mais para esses valores. Então é um ponto que, de certa forma, é um ponto importante para o papel. Primeiro ponto, puxando pela mediana, seria essa referência aqui, 25%, com 8%, 1 para todos os efeitos, já tirar uma parte do prejuízo. Segundo ponto, qual seria? Vamos lá. Segundo ponto seria nessa máxima aqui com 18%. E aquela famosa história, enquanto o papel continuasse acima da média móvel 21, seguiria o jogo. Então, já teria dado para todos os efeitos a primeira parcial, aqui sem muito estresse, né? Para todos os efeitos, com 9%. Já teria dado, inclusive, uma segunda parcial, né? Aqui ou aqui, né? No dia 17 do 6 ou no dia 16 do 6. E agora o que está acontecendo? Com a queda
de hoje em específico, que o Ibov hoje ele teve uma queda bem forte, contrariando inclusive o movimento das bolsas dos Estados Unidos. Qual a posição? Bom, fechou literalmente em cima da média de 21 períodos, né? No meu caso, usa a média de 20, muita gente gosta de usar a de 21, por isso que eu normalmente cito como 21. Correu em cima, qual seria a possibilidade? Caso alguém tivesse olhado essa oportunidade e achado interessante. Não desconfigurou ainda, para todos os efeitos, o papel ainda continua numa tendência de alta, porém parou aqui justamente em cima da média de 21, ou 20 períodos. Qual seria a referência? Caso, na segunda-feira, o papel abrir e perder a média de 21, e isso segundo a minha forma de operar, tá, gente? Como sempre. Perdesse essa referência aqui, por exemplo, se fosse o caso de perder de uma vez só essa referência aqui dos 33,50, por exemplo, eu estaria saindo da operação, estaria saindo com lucro para todos os efeitos, para procurar uma nova oportunidade. Lembrando que se você olhar para o MACD, você vê que o MACD está virando para baixo, né? Bem forte, e já não é para todos os efeitos de hoje. Mas para todos os efeitos, a operação ainda continua válida e com lucro, né? Mais uma vez. E por último, a Cirela. CYRE3, que ela abriu na semana de referência do dia 21/5, fechamento da semana, a 23,71, fez ao máximo em 24,49, uma mínima em 21,84 e fechou em 21,95, com uma queda significativa da ordem de 7,46%. Foi justamente esse candle aqui, ó. Qual era o racional por trás da operação? Ponto de entrada, aqui pela mediana, como sempre. Aqui deu um risco da ordem de 4,58. Da onde? Vamos lá. Justamente desse fundo aqui que ela fez em março. Primeira posição, tirando pela mediana, seria um risco inicial da ordem de 4%, para ganhar aqui algo em torno de 12%, ou seja, 3-1 para todos os efeitos. Primeira saída 25%, segunda saída, para todos os efeitos, seria ou finalização da operação aqui com 25% de lucro, estava bom pra caramba. O que aconteceu com o papel? Vamos aumentar de novo. O papel deu a entrada aqui certinho, né? Na região, chegou até a perder um pouquinho a região, mas nada que desse para se assustar, porque foi justamente durante o dia, né? Abriu logo em seguida depois com um gap de alta, deu a primeira parcial na casa dos 12% para todos os efeitos, aqui nesse candle bem robusto, vamos dizer assim. Aqui com a nossa referência de 12%, chegou a bater 20% de retorno, estava um pouco abaixo, inclusive, ainda da nossa referência de ponto, porém depois o papel assumiu uma tendência de queda durante as últimas semanas agora, né, da metade da primeira para a segunda semana de junho para frente. Qual era a referência? Mesma coisa, ó, bateu aqui na média móvel de 20,21, bateu e segurou, perdeu? Não. Se segurou, saiu aqui? Não. Aqui é a mesma coisa, continuou, tá seguro, beleza. Opa, aqui fechou a partir abaixo da média móvel de 21, aqui para todos os efeitos, ou aqui era para todos os efeitos finalizar a operação. Mesmo assim, em relação ao todo, né, ainda estaria se saindo com lucro aqui da ordem de mais 10% em cima da finalização da posição, que para mim também não estaria nada ruim. Como sempre eu digo, lucro nunca é prejuízo. Bom, com isso eu encerro
o posicionamento das possíveis operações, né? Mas lembrando mais uma vez que eu não estou dando call para ninguém, não estou falando para comprar isso, para comprar aqui e vender aqui. Isso aqui é a minha visão segundo as posições do que eu analisei aqui na quarta semana, como sendo ações que tinham um bom potencial de lucro e que tinham um bom ponto de entrada em relação a risco e retorno. Tá? Para a semana, a gente vai falar de Suzano, Sabesp, BBSE, IRB e AES Tietê. Vamos ver como é que essas 5 se saíram, né, durante esse período que nós passamos do dia 28/5 até o dia de hoje. Por momento é só. Durante a semana, ou melhor, durante agora o final de semana, eu só devo trazer o vídeo da segunda-feira de manhã mesmo, né? A não ser que eu ainda não olhei o mercado ainda para todos os efeitos, não tive tempo, ainda não consegui parar com tempo para dar uma olhada nas posições. Se eu ver que tem mais alguma coisa que está em pontos ou que retornaram mediante principalmente essa queda de hoje a pontos interessantes, eu trago no nosso vídeo de segunda-feira de manhã. E como sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like ou seu dislike também, não tem problema, mas por favor deixe nos comentários o que você gostou ou não gostou, compartilhe o nosso conteúdo para que possamos estar cada vez trazendo mais pessoas e mais conteúdo em nossos vídeos. E como sempre, muito obrigado a todos, um bom final de semana e bons investimentos.